Olá, estudantes do nono ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a nossa aula de número 36, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento: morfossintaxe, sintaxe. Como detalhamento, teremos o período composto por subordinação, certo? Então vamos começar esta aula. Então, nono ano, nós estamos nesse ambiente do período composto. A cada aula, nós estamos avançando nos estudos das orações que formam essa relação de subordinação. Em cada aula, estamos observando, então, a função que elas podem exercer em relação à nossa oração principal. Então, vamos retomar, então, esse nosso organograma do período composto na nossa cartela. Vamos lá? Observem aí. Então, estamos dentro do estudo do período composto. O período composto é aquele que é formado por duas orações ou mais que isso. Já estudamos que existem orações que se relacionam por meio da coordenação, mas neste momento o nosso foco está nas relações de subordinação, na qual nós observamos que há uma oração principal e nessa oração principal, na qual não há nenhuma conjunção, nós observamos que há uma função sintática faltando, vamos assim dizer. E essa função sintática vai aparecer na forma de uma oração inteira. E essa função sintática, essa oração, melhor dizendo, nós chamamos de oração subordinada. É nessa oração que nós encontramos a conjunção ou a locução conjuntiva, ok? Nós já vimos que essas orações subordinadas podem exercer funções substantivas ou adjetivas em relação à nossa oração principal. Nesta aula, nós vamos começar a explorar as orações que exercem funções adverbiais. Como assim, professora, funções adverbiais? Elas vão exercer função de adjunto adverbial em relação à minha oração principal, ok? Então, ao longo da aula, a gente vai começar a entender essa relação. Mas, para isso, vamos utilizar um texto, que continua a tratar das questões dos direitos das crianças e dos adolescentes. É um texto bem breve. Acompanhem a leitura desse texto e notem que, durante a leitura, há um trecho em destaque, um trecho na cor vermelha. É neste trecho e a partir dele que nós vamos trabalhar, começar a estudar as orações adverbiais. Então vamos a ele. Direitos das crianças e dos adolescentes. O que são? A vida como fenômeno possui inevitavelmente um começo. Para nós, humanos, esse período inicial é chamado de infância e logo após, de adolescência. Dessa forma, todos os seres humanos que existem ou já existiram obrigatoriamente foram crianças em um determinado momento. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta que elas virão a ser. Ou seja, a forma como as crianças são tratadas e vivem possui um efeito direto em como a sociedade se comporta e progride em seus mais diversos âmbitos. Dessa forma, destaca-se a necessidade da proteção das crianças e dos adolescentes para que tenham plena capacidade de se desenvolverem individualmente e coletivamente, tendo a sua dignidade e seus direitos humanos respeitados. Nós temos aí este trecho que, como eu disse, estava em destaque em vermelho lá no nosso texto que acabamos de fazer a leitura, certo? O texto diz o seguinte: isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a vida adulta. Isto aqui é um período composto? Sim, e eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só nossa primeira oração, nossa oração principal. Vamos lá? Olhem aí. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano. Notem que essa é a oração principal. Nela não temos nenhuma conjunção iniciando, ok? E aí nós temos uma segunda oração, que é a minha oração subordinada. Acompanhem agora a seleção dela, justamente a outra parte.
visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm capacidade de moldar a vida adulta. Essa é a minha oração subordinada. E essa oração subordinada está trazendo uma circunstância, no caso aqui de causa, em relação ao que está dito na minha oração principal. No caso, ela nos informa, ela nos diz a causa, o porquê de essa fase infantil ser a mais importante para o desenvolvimento humano, conforme está dito na minha oração principal. Então, nota, a minha oração principal trouxe uma informação. A fase infantil é a mais importante para o desenvolvimento humano. E a minha oração subordinada trouxe a circunstância de causa, o porquê, que esta fase infantil é a mais importante. O que ela diz? Visto que os aspectos psicológicos, emocionais, sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. Notem que essa minha oração subordinada que está em vermelho, ela inicia pela locução conjuntiva, visto que. É locução quando eu tenho duas palavras ou mais na função de uma única conjunção, tá bom, gente? Então, por isso também que é a minha oração subordinada, porque ela está iniciando pela conjunção, certo? Seguindo adiante com a nossa explicação, vamos lá? Próximo passo. Então, olhem só, pergunto a vocês agora. Já estudamos, em outras aulas deste módulo já vimos, uma função sintática que é usada para trazer circunstâncias para a minha situação verbal ali, para a minha oração, para o meu enunciado. Já vimos isso em outras aulas. E que função sintática foi essa? Está aí, ó, é o adjunto adverbial, Mas no caso aqui, esse adjunto adverbial está aparecendo na forma de uma oração inteira. É isso mesmo, então é uma oração inteira aparecendo para gerar uma circunstância, tá bom? Então, nesse caso aqui, a minha oração subordinada, ela vai exercer a função de adjunto adverbial em relação à minha oração principal. Então, é uma oração subordinada inteira, trazendo algum tipo de circunstância de algo que foi dito na minha oração principal. Ok até aí? Então, vamos avançar no nosso estudo. Vamos lá para a nossa próxima cartela? Vamos lá, então? Vamos avançar? Olhem aí, então, nós temos que a ênfase no nosso conectivo aí, que no caso é uma locução conjuntiva, conforme eu já explicitei para vocês anteriormente. Mas pode ser uma única palavra, aí a gente vai chamar de conjunção, tá bom? E aí, agora sim, avançando, nossa próxima cartela tem justamente a nossa observação aí sobre o conceito do que é a oração subordinada do tipo adverbial. Eu já expliquei aqui oralmente, mas essa cartela traz o conceito. Essas orações, elas têm a função dos adjuntos adverbiais, isto é, exprimem circunstâncias que podem ser de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. E aí, seguindo adiante para a próxima cartela, as conjunções subordinativas ou as locuções conjuntivas desse tipo aqui, das orações adverbiais, elas vão nos auxiliar nesse processo de compreensão sobre qual é a circunstância de uma oração subordinada adverbial. Agora a gente vai revisitar um quadro. A gente já viu esse quadro em outras aulas, mas a gente passava sempre focalizando no valor do sentido da conjunção. Agora, nós vamos seguir tratando este quadro, mas entendendo esse quadro como, sim, eu tenho que focalizar no valor do sentido que a conjunção tem. Mas agora, eu tenho que entender o seguinte, que esse valor do sentido que a conjunção tem vai me ajudar a classificar a minha oração subordinada, porque também a minha oração subordinada vai ter o mesmo sentido em relação à minha oração principal. Esse sentido dessa circunstância, tá bom? Então vamos rever este quadro, como eu disse, nós já o vimos em outras aulas e depois a gente vai ver cada uma dessas classificações. Então agora neste momento, a gente vai só passar da seguinte forma, olhem só. Então, existem conjunções que são subordinativas e que são classificadas como causais. E elas expressam exatamente o que? O sentido, de causa. Elas ajudam a expressar a causa, correto? Então, nós temos aí o porquê,
o pois, o por isso, o visto que, o porquanto. Então, quando você visualizar uma dessas conjunções no início da tua oração subordinada, já fica de olho nesse sentido aí, tá bom assim? Da mesma forma, temos as conjunções que são classificadas como condicionais e elas expressam o quê? Uma condição para que algo que está dito lá na minha oração principal aconteçam. E aí, como exemplos, temos o se, o caso, salvo, a não ser que e assim por diante. Da mesma forma, se você identificar uma dessas conjunções no início da tua oração subordinada, já fica de olho nessa classificação. Seguindo adiante, nós temos orações que são do tipo... conjunções que são do tipo conformativas. E elas expressam uma conformidade, um modelo, vamos dizer assim, algo que foi dito na minha oração principal foi feito de acordo com aquilo que a minha oração subordinada apresenta, né? E que conjunções são essas que causam esse efeito de sentido? Conforme, segundo, de acordo com, tá? Então, se você visualizar uma dessas conjunções no início da tua oração subordinada, já fica de olho porque a tua oração subordinada vai ser conformativa, tá? Aí a gente tem as concessivas. E as concessivas, elas expressam uma espécie de contrariedade. Então, a minha oração principal traz uma informação, a minha subordinada traz outra informação que, de alguma maneira, é contrária ao que está dito na minha oração principal, tá? E que conjunções eu uso para esse valor? Olhem aí. Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, menos, mesmo que, e assim por diante. Então, se essas conjunções têm esse valor concessivo, de novo, se elas iniciam a tua oração subordinada, você já sabe que a tua oração subordinada também vai ter esse valor concessivo, ok? Seguindo adiante, porque nós temos ainda mais algumas para revisitar, vamos lá então. Temos as conjunções comparativas e elas são usadas para comparar coisas, o nome já diz, né? Eu tenho uma informação na minha oração principal, uma informação na minha oração subordinada e elas serão comparadas entre si, tá bom? E aí eu posso usar para esse fim o como, assim como se, bem como, que nem, certo? Então, se essas conjunções têm esse valor comparativo, se elas estão iniciando a minha oração subordinada, então eu já fico de olho porque a classificação da minha oração subordinada também vai ser comparativa, ok? Próximo tipo. As conjunções consecutivas, elas vão servir para expressar uma consequência de algo que a minha oração principal expressou. Então tem um fato na minha oração principal e a consequência desse fato está lá na minha oração subordinada. E aí como é que eu faço essa expressão? Usando as conjunções que têm esse significado, esse sentido. Então, por exemplo, eu vou usar as seguintes construções. Lá na minha oração subordinada, né, na minha oração principal, perdão, eu escrevo tal, tamanho, tão, tanto, e aí eu inicio a minha subordinada pelo que. Eu também posso usar de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que, tudo isso me ajuda a expressar a consequência. Então, se essas conjunções têm esse valor de consequência, então eu já fico de olho porque a minha oração subordinada também vai ter esse valor de consequência, ok? Próximos dois tipos agora, temos as proporcionais e as temporais, né? As proporcionais expressam a seguinte relação. Eu tenho aí algo expresso na minha oração principal e algo expresso na minha oração subordinada. E as duas coisas vão ter uma relação de proporção entre si, tá bom? Ou uma vai aumentar e a outra vai crescer, ou elas vão crescer juntos ou diminuir juntas, né? E como é que eu faço essa relação de sentido? Da seguinte forma, à proporção que, ao passo que, à medida que. Na mesma medida, eu tenho as conjunções do tipo temporais e elas expressam uma relação de tempo, não é? Tempo de algo que está dito na minha oração principal. E aí eu uso que conjunções, que palavrinhas? Depois que, desde que, cada vez que e assim por diante. Notem que a gente tem a seguinte relação de sentido expresso aí, né? E se eu tiver de olho e encontrar uma dessas conjunções iniciando a minha oração subordinada, eu já fico de olho e penso na seguinte maneira. A classificação da minha conjunção vai ser a mesma classificação da minha oração subordinada, certo?
E aí eu vou avançar agora para o último tipo, vamos lá, avançando, de oração subordinada, de conjunção, perdão, que vai me ajudar a ter uma oração subordinada do tipo adverbial, que é o tipo final. As orações finais, elas vão ajudar a expressar, né, o sentido, o objetivo de algo. E quais são as conjunções para isso? A fim de que, para que, tá? E se eu tenho essas conjunções iniciando a minha oração subordinada, então eu vou ter uma oração subordinada adverbial final, tá? Aí aqui no nosso quadro, apenas a título de recuperação, né, nós já vimos as integrantes nas substantivas, certo? E nós também já vimos aqui só uma observação que existe um tipo de oração subordinada que é iniciada pelos pronomes relativos que nós também já estudamos, que são as orações subordinadas do tipo adjetivas, certo? Então vocês viram que desse quadro enorme de conjunções, nós temos que focalizar no efeito de sentido que elas geram, ok? Porque a partir disso, nós vamos então entender que relação de sentido é essa, mas também classificar tanto as conjunções, que a gente já viu e reviu este quadro várias vezes, como o tipo de oração que eu tenho diante de mim. Se a minha oração inicia por aquela conjunção que eu vi no meu quadro, que é causal, eu já fico de olho e percebo que a minha oração gera esse sentido de causa e eu vou ter uma oração adverbial causal, ok? Então agora que que eu já expliquei para vocês toda essa relação, o que significa uma oração adverbial, nós vamos então conhecer nesta aula, de maneira mais próxima, 4 tipos de orações adverbiais, ok? Então vamos lá ao nosso primeiro tipo, que é o tipo causal, né? Vamos lá então começar. Essa oração do tipo causal, o que ela faz? Lembra? É uma oração subordinada adverbial, ou seja, ela expressa uma circunstância em relação à minha oração principal. E que circunstância é essa? A causa de algo que está dito na minha oração principal, ok? Então, aquele exemplo que nós vimos desde o começo, que exploramos juntos aqui, é justamente um exemplo de oração subordinada causal. Então, olhem aqui. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a vida adulta. A minha oração principal está aí, destacada em azul. O nosso conectivo é visto que é um conectivo do tipo causal. E aí, a nossa oração subordinada aqui, ela vai expressar uma circunstância de causa em relação à minha oração principal. Portanto, eu vou classificar a minha oração subordinada como oração subordinada adverbial causal, tá bom? Aí nós temos um outro exemplo desse tipo de oração aqui. Como ele estava irritado, ninguém o questionou, né? Então aqui eu já olho que nessa oração eu estou iniciando aqui a minha primeira oração, como ele estava irritado, está com a conjunção. Então nesse caso aqui elas estão invertidas, né? A minha oração subordinada está aqui e a minha oração principal está aqui. Notem o seguinte, né? Então se eu começo pelo como, eu já fico de olho, aí está a minha oração subordinada. E no caso aqui, notem aí, que justamente a minha subordinada está dando a causa. Ora, por que ninguém o questionou? Porque ele estava irritado. Essa é a causa de ninguém questioná-lo. Então, por conta da relação de sentido e de olho nessa conjunção, eu já fico aí de olhos atentos e já sei que isso aqui é uma adverbial do tipo causal. Professora, eu só posso gerar esse efeito de sentido aqui, né? Se eu usar o visto que ou se eu usar o como? Não. Revendo aqui o nosso quadrinho, que eu mostrei para vocês no começo e revejo com vocês agora. Eu posso usar esse efeito de sentido, eu posso gerar esse efeito de sentido se eu usar qualquer uma dessas conjunções. Por quê? Pois, como, por isso que, uma vez que, já que, visto que, porquanto. Então, qualquer uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas gera esse efeito de causa. E eu só tenho que fazer alguns ajustes textuais. Olha só o nosso exemplo aí. Vamos usar aqui o já que.
Eu poderia usar. Já que ele estava irritado, ninguém o questionou, viu? Eu continuo gerando um sentido de causa. Então, essa minha oração de fato, essa minha oração subordinada, ela é uma oração subordinada adverbial causal, ok? Então, vejam aí a relação que há entre a conjunção utilizada, o efeito de sentido que ela ajuda a gerar e a classificação que nós temos aqui, ok? Vamos ao nosso segundo tipo. O nosso segundo tipo é a oração subordinada adverbial comparativa. Se é uma oração adverbial, ela vai existir para gerar o quê? Uma circunstância. Qual é essa circunstância? De comparação entre os elementos que estão lá na minha oração principal e os elementos que estão na minha oração subordinada. Vamos ao exemplo? Olhem aí. Minha colega estava apreensiva para a reunião, tanto quanto eu estava. Nota que eu tenho aí uma comparação entre minha colega e eu. A minha colega está na minha oração principal. Eu estou lá na oração subordinada. Então perceba, né, que nós temos aí uma comparação entre elementos que estão tanto na minha oração subordinada quanto na minha oração principal. Ok? E aí, de novo, como é que eu sei qual é a subordinada, como que eu sei que é a principal? Eu procuro onde está o conectivo, que pode tanto ser uma conjunção quanto uma locução conjuntiva. No caso aqui, o conectivo é tanto quanto. Então, eis aqui a separação. É uma locução conjuntiva. Ok, gente? Então, notem aí que eu tenho a minha oração subordinada e a minha oração principal. E eu noto aí que esse tanto quanto, ele estabelece justamente essa relação de comparação entre a minha colega e eu. Esses dois elementos que estão cada um em uma oração. Então, essa minha oração subordinada, ela traz que circunstância para o meu enunciado que está aqui? É a circunstância da comparação, certo? Então, volta para cá, por favor. É a circunstância da comparação, tá bom? Então, a minha oração subordinada, ela é adverbial comparativa e ela traz a circunstância da comparação de algo que está lá na minha oração principal, tá? Tenho outros exemplos. Assim como o corpo precisa de exercícios, o cérebro precisa de leituras, né? Então, eu tenho a comparação entre o corpo e o cérebro. Nota que, assim como o corpo precisa de exercícios, é uma oração. O cérebro precisa de leituras, é outra oração. Então, cada elemento está numa oração aqui. E eu sei que a minha oração subordinada é esta, primeira, assim como o corpo precisa de exercícios. Por quê? Porque o meu conectivo está nela, a minha locução conjuntiva está nela. A outra oração vai ser a oração principal. E essa locução conjuntiva, ela é justamente a locução conjuntiva que me ajuda a promover esse sentido de comparação. Então, a minha oração subordinada é adverbial comparativa, tá? Quais são os conectivos que eu uso para isso? Olhem eles aqui. Mais, menos, menor, maior, pior, né? E essas palavras seguidas de que ou do que, e aí qual depois de tal, quanto depois de tanto, e também como, assim como se, bem como, que nem. Então eu posso usar qualquer uma dessas construções para gerar esse efeito de sentido da comparação, ok? E aí eu vou ter orações subordinadas adverbiais comparativas. Já vimos 2 tipos, faltam ainda mais 2 nesta aula. Então vamos ao próximo tipo. Vamos avançar? Vamos lá então, é a concessiva. E as orações concessivas, elas exprimem um fato que se concede, que se admite em oposição àquilo que está lá na minha oração principal, tá? Então olhem aqui o nosso exemplo. Embora muitas crianças sejam negligenciadas, toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Então, notem aí, primeira coisa, a gente tem 2 orações, sim, e eu vou dividir bem aqui, porque, embora muitas crianças sejam negligenciadas, é a minha oração principal. E como é que eu sei disso? O conectivo está aqui, no caso aqui é uma conjunção, não é uma locução conjuntiva, tá? Então, embora muitas crianças sejam negligenciadas, é a minha oração subordinada.
E a minha oração principal é esta outra aqui, tá? Toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. Então, notem isso aí. Percebam o seguinte, que há uma proposição na minha oração principal. Toda a sociedade é responsável pelo cuidado com elas. E a minha oração subordinada traz algo que é contrário em alguma medida, né? Que é o fato de que muitas crianças são negligenciadas. Então, nota aí que há, de fato, essa relação de concessão, tá bom? E aí, então, essa circunstância de concessão vai me dar uma oração subordinada adverbial concessiva. Vamos então ver outro exemplo? Vamos lá. Por mais que ela se sinta desconfortável, precisará fazer a apresentação em público. Então, eis aqui duas orações. A primeira começa aqui, por mais que. Olha a minha locução conjuntiva começando. Então, eu já sei que essa é a minha oração subordinada. A principal não tem conjunções, nem locuções conjuntivas, nenhum tipo de conectivo iniciando, tá? E nota aí que, de novo, são orações, são informações que em alguma medida se contrapõem, tá bom? Então, olhem só, precisar fazer uma apresentação em público é contrário a sentir-se desconfortável nessa situação. Então, de fato, essa oração subordinada traz uma circunstância de concessão em relação à minha oração principal. Então, ela é uma adverbial concessiva, tá bom? E aí, nota, eu iniciei uma por embora, a outra por mais que. Então, eu tenho aí conjunções e locuções conjuntivas que eu uso para esse sentido de concessão. Quais são elas? Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, certo? E aí, para finalizarmos esta aula, nós temos aí as adverbiais conformativas. Então, são orações adverbiais que expressam algum tipo de regra, algum tipo de modelo para que algo que está dito na minha oração principal possa acontecer, tá bom? Então, algo foi feito segundo algum modelo. Algo foi dito de acordo com alguém, tá bom assim? Então, olhem aqui o nosso exemplo. Segundo vários documentos nacionais e internacionais, a sociedade deve resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, temos aqui duas orações? Temos. E aí, a subordinada é essa que está em vermelho. Por quê? Porque ela começa pelo conectivo. Segundo vários documentos nacionais e internacionais, tá? Então, eu sei disso, eis aí a minha oração subordinada. E aí, então, a minha oração principal é esta outra que aqui está. A sociedade deve resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. E deve fazer isso como? De que forma? Segundo vários documentos nacionais e internacionais. Então vejam aí que de fato é como se fosse um modelo, uma regra que deve ser seguida. Então essa oração subordinada traz uma ideia de conformidade para o que está dito na minha oração subordinada. Então ela é do tipo adverbial conformativa. Vamos a outro exemplo? Vamos lá. As atitudes foram tomadas conforme a solicitação, né, da Associação de Moradores. Então vejam aí, né, conforme a solicitação de moradores, da Associação de Moradores. Então vejam, marquei ali a minha divisão porque eu notei o conforme. O conforme é um desses conectivos, tá bom? Conforme. Então, eis aí a minha oração subordinada. Então, a minha principal é: as atitudes foram tomadas. E foram tomadas seguindo um modelo, uma regra. Que modelo que é? É justamente aí da solicitação da Associação de Moradores. Então, eis aí a minha adverbial conformativa. E eu vou, então, ter, além do conforme, outros conectivos para gerar esse efeito de sentido. Quais são eles? Conforme, segundo, como, consoante. Quando eu uso esses conectivos, então eu gero esse efeito de sentido de conformidade.
Ok, pessoal? Então, de novo, é importante que vocês notem que sempre que vocês notarem uma oração que começa pelo conectivo, que pode ser uma conjunção ou uma locução conjuntiva, você vai saber que aquela é a sua oração subordinada. E aí você procura nessas listas que nós temos passado para vocês durante as aulas, olhem nas cartelas e vejam de que forma a gente classifica essa conjunção, porque a classificação dessa conjunção vai ser a classificação de toda a oração, mas para além disso, vai trazer também o efeito de sentido que essa oração vai gerar, certo? Então, se é causal, se é conformativa, você vai conseguir visualizar isso por meio dessas conjunções. E outra coisa, é para decorar, professora? Não. É para ficar com essas listinhas e sempre estar consultando, porque com o tempo você vai se apropriar de cada uma delas, tá bom? Então, dito tudo isso, nós vamos encerrando esta aula.